Tradução e edificação. Meus queridos, o que o Eterno deseja compartilhar comigo e com você, por meio dessa ministração, é uma continuação do que nós já estudamos juntos sobre existir ou não decretos ou profecias que não se cumprem. E me fizeram uma pergunta que eu quero estudar a partir dela, acredito que é a dúvida de muitas pessoas, se os decretos e colheitas podem nunca acabar caso as pessoas não se arrependerem. E o fato é que isso vai acontecer até o culminar do fim dos tempos. O tempo do fim ele é marcado por pessoas que não se arrependeram, por pessoas que estão sempre com seus pensamentos tomados pelo mal, tomados pela maldade. E Yeshua HaMashiach falou que no tempo do fim, como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Isso está em Mateus capítulo 24, versículo 37. Em Bereshit 6, em Gênesis 6, versículos 5 a 8, nós vamos ter a descrição do que foi o tempo de Noé, do que aconteceu no tempo deste homem e por que a terra foi destruída. Chega um momento que nós chamamos, as escrituras, aliás, chamam de limite da iniquidade, onde a única coisa, o único resultado possível para a terra é a destruição. Não porque este é o desejo do Eterno, mas porque o homem plantou. Quando chega um limite onde o homem não se converte mais, onde os seus pensamentos já não mudam, o homem já não se dispõe a ter uma mudança de mente, não se dispõe mais a ter uma mudança de planejamento dentro da sua cabeça, dentro da sua mente. O único resultado possível para aquilo é a destruição, porque o homem a busca com as suas próprias mãos. De modo que, se você tem sido derrotado em todos os processos da sua mente, isso é um grande sinal vermelho para você, um grande sinal não vou dizer um sinal amarelo de atenção, mas um sinal de vermelho, de pare e busque ao Senhor para que a sua mente seja liberta. E acredito que é por isso que o Eterno tem nos direcionado a estudar pensamentos poderosos aqui no curso, no Mensagem do Céu, esse curso que está indo ao ar no nosso canal no YouTube, assim como também vocês estão estudando ao vivo junto com a Céu. Bereshit capítulo 6, versículos 5 a 8. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra e isso cortou-lhe o coração e disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. E a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Eu quero ler esse texto em algumas versões bíblicas diferentes, em Bereshit, Gênesis, capítulo 6, versículo 5 a 8. Eu quero ler a parte da perversidade do homem que havia aumentado e os seus pensamentos estão somente para o mal. Vou ler na Almeida agora, eu li na NVI. Viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Na Nova Bíblia Viva em português, o Senhor viu que a maldade humana foi ficando cada vez pior e que a imaginação e os pensamentos dos seres humanos os levavam unicamente para o mal. Olha essa tradução. E Yeshua disse que o tempo do fim, como foi nos dias de Noé, também será assim na vinda do Filho do Homem. O tempo do fim seria marcado por pessoas que não pensavam mais o bem. Pessoas que não tinham mais o controle sobre a sua mente, ou melhor que isso, não entregavam o controle dos seus pensamentos ao Senhor. Este é um marco do tempo do fim. É um dos marcos do tempo do fim. Então, quando me fizer a pergunta, olha, os decretos e colheitas podem nunca acabar caso as pessoas não se arrependerem. Bom, isso é o marco do fim é que a maior parte das pessoas vai ter pensamentos ruins o tempo todo, em todo o tempo. E aí, a pergunta continua assim: por isso eu tenho um grande desejo pelo tempo do fim, da volta do Mashiach, já que sempre haverão colheitas ruins na terra. E aqui eu quero colocar um ponto de atenção.
É verdade que sempre haverão colheitas ruins sobre a terra, é verdade que o mundo caminha para a sua destruição. Isso não é algo que eu desejo, não é algo que eu escolhi, é algo que o Mashiach colocou, não é algo que o Eterno deseja. Não é algo que o Eterno deseja. O desejo do Eterno, se fosse pelo plano, o primeiro plano do Eterno, é que nós estivéssemos no jardim, junto com Ele. Eu fiquei imaginando como seria se nós não tivéssemos caído, como nós estaríamos hoje? Uma família naquele jardim, com a visitação do Senhor na viração do dia. Como seria hoje? Não é algo que o Eterno deseja, essas colheitas, e nós devemos sempre considerar o princípio que eu tratei com os irmãos, de que essas colheitas podem ser quebradas, de que nós podemos ter uma vida transformada, um destino mudado. Nós podemos ter um destino mudado. Eu acho importante nós considerarmos o que aconteceu com a vida do rei Davi. Em 2 Samuel, capítulo 12, versículos 5 a 14, nós sabemos que Davi adulterou com Batsheva e depois ordenou que Urias fosse colocado à frente do campo de batalha para ser morto. E quando isso tudo aconteceu, veio o profeta Natã, falou com ele, explicou por meio de uma parábola que veio um viajante e um homem que era rico tinha muitas ovelhas, tinha cordeiras, tinha tudo que ele precisasse. Ele tomou a única cordeira do homem que era pobre e matou aquele animal para dar àquele viajante. E Davi se encheu de ira. Versículo 5. 2 Samuel 12, versículo 5. Davi se encheu de ira contra o homem e disse a Natã: eu juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte, deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Então, tratando de decretos e colheitas, Davi sentenciou a sua própria colheita. Ele sentenciou a própria colheita. Ele falou: o homem que fez isso deve morrer e deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Muitas vezes somos nós que sentenciamos a nossa colheita. Na verdade, muitas não. Sempre somos nós que sentenciamos a nossa colheita, meus irmãos. Ainda no estudo anterior, nós vimos que o Eterno é poderoso. Quando uma pessoa se arrepende, ele é poderoso para livrar elas de decretos que vieram dos seus antepassados, de situações que viriam sobre a vida dele por causa dos pecados dos pais. Mas se ele se arrepender, ele muda a história dele. O rei Josias teve um péssimo avô. O pai dele morreu muito, muito rápido, porque também foi um péssimo representante do Senhor na terra. E aquele que com 8 anos foi passado o reinado para ele, aquele jovem, depois aquele homem, se tornou um rei extraordinário porque ele se voltou para o Eterno de todo o coração. Quantas vezes nós estamos nos sentenciando a péssimas colheitas, a péssimos decretos, a péssimos destinos. O Senhor nos convida a não nos sentenciarmos mais. E Natã disse a Davi: você é esse homem. Assim diz o Senhor de Israel: eu ungi rei de Israel, livrei-o das mãos de Saul, dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor, dei-lhe a nação de Israel, de Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Irmãos, aqui, o Eterno perdoou o pecado de Davi. O Eterno perdoou o pecado dele. Só que o filho que nasceu de Batsheva morreu. Aminon, o herdeiro do trono, o primogênito, estuprou a sua irmã e depois foi morto por Absalão, que se vingou da irmã. Absalão liderou uma revolta contra o próprio pai e foi morto por Joabe. Já morreram 3 filhos aí. E o quarto, Adoniarro, que se autoproclamou rei e foi morto posteriormente por Shlomo. Ele colheu, irmãos, pelos erros dele. Mas existia ainda uma sentença que ele decretou: o homem deve morrer. E o Eterno perdoou o pecado dele, ele não morreu.
Mas tudo que o Eterno falou que ia acontecer, aconteceu. As mulheres dele, as concubinas dele foram tomadas, Absalão se deitou com elas na luz do dia, e ele teve muitos problemas com a sua família. A espada não se apartou da casa dele. O que eu quero colocar para os irmãos aqui é que sempre haverão colheitas sobre toda a terra. O Eterno é poderoso para mudar o nosso destino, é verdade. Nós temos de tomar muito cuidado, principalmente com as nossas palavras. Principalmente com as nossas palavras, para que delas não seja gerado mal. O mundo foi feito pelas palavras, meus irmãos. Sabe quando a gente é pego nas nossas palavras? Em momento de estresse, de indignação. Davi, quando ele ouviu aquela história, ele falou, isso não é possível. Eu não posso, eu não estou ouvindo um absurdo desse. Você quer ver quando você erra falando? Quando você escuta algum absurdo. Ou quando você vê algum absurdo. E aí você sai sentenciando a própria vida ao sentenciar a vida dos outros. Escute isso. Você muitas vezes sentencia a sua própria vida quando você sentencia a vida dos outros. Quantas vezes... Você já ouviu um dito popular, pagou com a língua? Porque nós geramos as nossas próprias sentenças quando nós proferimos elas para outras pessoas. Nós temos de tomar muito cuidado porque as nossas palavras têm poder. O mundo foi feito por meio do som, meus irmãos, por meio da palavra do Senhor. E ele tem sido destruído por meio de palavras também. Eu quero ler um texto com os irmãos para trazer esperança, porque nós podemos ler aqui o que aconteceu com Davi. Davi, ele não estava aqui colhendo aquilo que foi os seus antepassados que plantaram. Assim como Ioshiá, o rei Josias, não viu a destruição no tempo dele, porque ele se arrependeu. O Eterno falou, aquilo que ia cair no seu tempo não vai cair mais. Assim como o rei Acabe, que foi um péssimo rei, se arrependeu e o Eterno falou para Elias, olha, é o seguinte, você está vendo como Acabe, tem se arrependido, tem andado humildemente na minha presença? Então eu te digo que o que eu falei para ele que ia acontecer no tempo dele, de todos os filhos serem destruídos e uma série de outras coisas, não vai acontecer no tempo dele, ele não vai ver isso, vai acontecer no tempo do filho dele. Se o filho dele se arrependesse, aquilo ia passar para frente, até que se completasse quatro gerações. Porque o máximo que nós podemos colher é até a 4ª geração. É até meu tetravó. Passou daqui, o meu filho não tem mais a colheita do tetravó. É um princípio das Escrituras. Nós fomos chamados para quebrarmos decretos. Nós fomos chamados para quebrarmos decretos de maldição. Agora, nós não podemos misturar as coisas de que no tempo do fim será um tempo muito difícil. Está profetizado. Está profetizado. Uma vez eu ouvi um pastor falar isso. Eu sei que não é o mais popular. Eu sei que não é o que a gente quer. Mas a grande tribulação vai vir antes do Mashiach voltar. Ele falou, eu sei que não é o mais agradável, mas as coisas estão profetizadas e estão profetizadas que vão ocorrer antes do Mashiach voltar para nós. Eu quero ler um texto que vai trazer esperança, porque isso se tornou um ditado no tempo de Ezequiel, no tempo de Ezequiel. As pessoas falavam o seguinte, os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam. E virou um ditado isso em Israel. As pessoas diziam, olha, o meu filho está pagando pelos crimes que eu cometi, ou eu estou pagando pelos crimes que meu pai cometeu. Por que a pessoa estava pagando? Aquela colheita estava se estendendo gerações? Porque elas não se arrependiam. As pessoas não querem tomar a responsabilidade sobre as suas vidas, colocam a culpa na geração anterior, porque elas não querem se arrepender. Elas querem continuar praticando mal. Elas querem continuar fazendo mal e não querem a colheita do mal, não querem que a maldição permaneça. Eu quero todos os benefícios das bênçãos enquanto eu continuo com ódio, enquanto o meu ódio tem gerado guerras, enquanto eu continuo com rancor e o meu rancor tem gerado vinganças, enquanto eu continuo invejando e muitas pessoas assassinam, matam por causa da inveja. Olha, eu vou continuar mentindo, eu vou continuar sendo um incrédulo, eu vou continuar sendo perverso e imoral, me prostituindo, eu vou continuar apoiando abuso sexual, apoiando exploração sexual, apoiando pornografia, eu vou continuar vendo essas coisas, mas eu não quero que pragas venham, que doenças sexualmente transmissíveis venham, eu não vou querer que as pragas, as enfermidades aconteçam, eu não quero, as pessoas não querem
se responsabilizar, elas não querem mudança de vida. Então, existiu esse ditado entre o povo de Israel, como se fosse um provérbio, e Ezequiel, o Eterno, falou com ele, e Ezequiel escreveu. E Ezequiel, capítulo 18, versículo 1, versículo 2 a 4. O que é que vocês querem dizer quando citam este provérbio sobre Israel? Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam? Juro pela minha vida, palavra de Adonai, Elohim, do soberano Senhor, que vocês não citarão mais este provérbio em Israel, pois todos me pertencem. Tanto o pai como o filho me pertencem. Aquele que pecar é que morrerá. O que o Eterno está colocando? Ambos são importantes para mim, o pai e o filho. Ambos são meus. Aquele que pecar é que morrerá pelo seu pecado. Eu quero muito que os irmãos leiam esse texto em casa, Ezequiel capítulo 18 inteiro. Eu vou resumir por causa do nosso tempo. Versículo 19 em diante. Contudo, vocês perguntam por que o filho não partilha da culpa de seu pai? E o Eterno responde: uma vez que o filho fez o que é justo e direito e teve o cuidado de guardar todos os meus decretos, com certeza viverá. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. E o Eterno é tão bom que ele coloca assim: a maldição ela vai até a 4ª geração, porém a bênção vai até a 1000ª geração. Aquilo que você planta de bênção do Senhor se estende até a sua 1000ª geração. Mas se o ímpio se desviar de todos os pecados que cometeu e obedecer os meus decretos e fizer o que é justo e direito, com certeza viverá, não morrerá. Não se terá lembrança de nenhuma das ofensas que cometeu, devido às coisas justas que tiver feito, ele viverá. Teria eu algum prazer na morte do ímpio? Palavra de Adonai Elohim. Pelo contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos dos seus maus caminhos e viver? Se porém um justo se desviar de sua justiça e cometer pecado, e as mesmas práticas detestáveis dos ímpios, deverá ele viver? Nenhuma das coisas justas que fez será lembrada por causa da infidelidade de que é culpado e por causa dos pecados que cometeu, sim, ele morrerá. E aqui eu me lembro muito de pessoas que fizeram grandes obras pelo Senhor, pessoas que tiveram uma revelação do Mashiach, das Escrituras, e depois se desviaram de tal maneira que eu falo: meu Senhor, eu não consigo nem lembrar direito de quem essa pessoa já foi, de como ela já foi uma bênção, olha o que ela está fazendo hoje. Versículo 29 a 32. Contudo, a nação de Israel diz: o caminho do Senhor não é justo. São injustos os meus caminhos, ó nação de Israel? Não são os seus caminhos que são injustos? Portanto, ó nação de Israel, eu os julgarei a cada um de acordo com os seus caminhos. Palavra de Adonai Elohim, do soberano Senhor. Arrependam-se, desviem-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Livrem-se de todos os males que vocês cometeram e busquem um coração novo e um espírito novo, porque deveriam morrer, ó nação de Israel. Pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do Senhor. Arrependam-se e vivam, é o convite que o Senhor faz para nós. Arrependam-se e vivam. Talvez aquele provérbio tenha surgido pelo que aconteceu com o povo. Eles estavam em Babel, na Babilônia, e eles poderiam dizer: o meu filho está nascendo na Babilônia por causa dos pecados que os meus avós e eu cometi. Mas o Eterno tinha uma palavra de esperança até para quem estava na Babilônia. Ele disse: quando vocês estiverem morando lá, plantem um jardim, casem-se, orem pelo bem-estar do povo, pelo bem-estar do país onde vocês estarão, porque o seu bem-estar depende do bem-estar deles. Eu quero falar isso em uma outra ministração com os irmãos sobre o favor do homem. Mas o Eterno, ele tem para nós solução aonde quer que estejamos. Nós precisamos buscar a Ele. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor, eu digo novamente. Ele tem solução para mim e para você, meu irmão, minha irmã. No nome de Yeshua. No nome de Yeshua HaMashiach. E aí a pergunta que foi concluída como: olha, deve ser por isso que a gente quer ver muito o fim disto logo, o fim de tudo, o fim do mundo, a volta do Mashiach e Yeshua. E sobre isso eu tenho algo a falar com os irmãos. O mundo está sendo destruído, é verdade. E muitas pessoas morreram crendo que era o fim.
ou que eram a última geração. Eu quero citar 3 pessoas, 3 apóstolos, 3 Shaliachim. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. Olha o que Shaul HaShaliach escreveu. Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Ele tinha muita esperança que o Mashiach ia voltar no tempo dele. Yohanan, 1 Yohanan capítulo 2, versículo 18, filhinhos, esta é a última hora. Não é errado você pensar que o Mashiach vai voltar no seu tempo. Muitos fizeram isso antes de nós. Filhinhos, esta é a última hora. E ainda como vocês ouviram que o anticristo, o anti-Mashiach está vindo, já agora muitos anticristos, anti-Mashiach têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Kefa também. 1 Pedro, 1 Kefa, capítulo 4, versículo 7. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios. Dediquem-se à oração. Eles aguardavam o Senhor como se fosse para agora. E nós sempre falamos aqui na Beit isso. Todos nós devemos pensar nisso. Porque hoje eu estou vivo. Amanhã eu não sei se eu estou aqui com os irmãos. Não sei. Hoje eu estou aqui, irmãos. Amanhã eu não sei o que pode acontecer comigo. E para quem partiu, Mashiach voltou para essa pessoa no dia que ela partiu. Essa pessoa vai comparecer diante dele. Mas a verdade é que nem Yeshua sabe o dia da sua volta. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os malachim, os anjos dos céus, nem o filho, senão o pai. Matitiahu 24, versículo 36. Sempre haverão colheitas sobre a terra, mas nós não podemos desanimar. Cada um prestará conta de si mesmo diante do Senhor. A nossa oração, portanto, tem de ser que nós e os nossos filhos vejamos os decretos quebrados nas nossas vidas. Que seja você e eu um ponto de virada, um ponto de conversão. Se toda a sua família foi alcoólatra, você, no nome de Yeshua HaMashiach, iniciou uma nova história para a sua família. Vocês não serão alcoólatras. Se toda a sua família foi adúltera, você vai ser um ponto de virada. A partir de você, não terá mais adultério na sua família. Se toda a sua família sofreu com abusos sexuais, a partir de você vai ser diferente. Não haverão mais abusos. Se a sua família sempre foi dada a mentir, sempre foi uma família que mentia, contava histórias mentirosas, no nome de Yeshua HaMashiach, a partir de você, a sua família vai ser conhecida como pessoas que são íntegras, que se apegam à verdade. Se a sua família foi conhecida por glutonaria, as pessoas que quem comia mais vencia a disputa, a partir de você vai ser diferente. Vocês vão ser comedidos. Vocês vão conseguir controlar os impulsos da carne. Se a nossa família era conhecida por um grande pecado, no nome de Yeshua HaMashiach, nós somos o ponto de virada. Nós somos o ponto de conversão. Conversão é fazer uma curva completamente, é uma rota diferente. É uma rota diferente. Não aceite mais quando você pensa, ou quando dizem a respeito, você está ficando igual aos seus parentes. É verdade que existe um longo caminho para nós quebrarmos tradições ruins familiares. Porque a verdade é que nós carregamos com facilidade a maldade que os nossos pais fizeram. Eu sei que é difícil, mas cabe a nós nos empenharmos e dizermos: eu não vou carregar as péssimas práticas dos meus ancestrais e vou carregar apenas as boas tradições. Tudo que me ensinaram de bom eu vou carregar com muito zelo, com muito amor. Mas a partir de mim, existe uma nova história sendo escrita. Se as pessoas com quem eu cresci eram incrédulos, a partir de mim, eu vou ser uma pessoa conhecida por confiança. E se eu deixar herdeiros aqui na terra, eles também serão melhores do que eu. Nós podemos ser um ponto de virada. É isso que o Eterno deseja. Não é do desejo do Eterno
que nós herdemos péssimos decretos, péssimas práticas dos nossos familiares. O desejo dele é que em nós seja um ponto de virada, uma curva diferente. Quantas vezes você se pega fazendo coisas que você fala, meu Senhor, eu não acredito, coisas que até eu achava que era ruim, eu estou fazendo, como fizeram os meus parentes. Se você percebeu isso, Baruch Hashem, que você percebeu, hoje é o tempo de você quebrar. Se na sua família você era uma família que abandonava, uma família que não era unida, um abandonava o outro, um não valorizava o outro, as pessoas se descartavam como descartam coisas. A partir de agora, você não vai ser este. Você não vai ser. Você não vai ter essas práticas passadas para a sua vida, por mais que talvez você não gostasse delas. Mas nós só podemos muitas vezes dar aquilo que nós tivemos. Nós recebemos aquilo. Que no nome de Yeshua HaMashiach, a partir de agora você receba o acalento do Senhor para que você não abandone mais ninguém. Mais ninguém. E claro que não é uma tarefa simples. Se nós passamos 20, 30 anos recebendo a mesma coisa, recebendo maçã, como nós vamos entregar outra fruta para alguém? O Eterno pode fazer um milagre e mudar a sua vida. Quantas vezes nós vemos famílias do Senhor estruturadas pela Ruach, pelo Espírito Santo. E aí quando essas famílias vão visitar os seus familiares que infelizmente não se converteram, elas ficam meio peixinho fora d'água, porque elas falam, puxa vida, eu chego na casa dos meus parentes, e às vezes eu fico olhando aquelas práticas todas, me segurando para não ser rude com ninguém, fico pensando, puxa, o Senhor já mudou tanto minha vida. E às vezes eu levo meu filho lá, o meu filho é mais peixe fora d'água ainda, porque eu ainda entendo, eu cresci com os meus parentes, eu entendo ainda a prática deles, eu sei que eles são assim. Mas meu filho que não cresceu perto daquela prática, olha para tudo aquilo, ele fica mais peixe fora d'água ainda, porque ele cresceu vendo a minha prática de uma pessoa que se converte, uma pessoa convertida. E quem sabe os filhos dos meus filhos já não fiquem tão diferentes de pessoas não convertidas e tão parecidas com Mashiach e Yeshua, a quem nós temos de nos espelhar todos os dias. Sobre nós está essa responsabilidade de carregar o que é bom, deixar para trás aquilo que é ruim e propagar a bênção do Senhor. Sobre nós não está a responsabilidade de militarmos, não é o nosso dever visitar quem quer que seja, impondo as nossas práticas, porque o Senhor nunca te impôs nada. Nada. Então eu não posso chegar na casa de parente, na casa de amigos, militando que você está fazendo está errado, tira isso aqui do lugar e faz. Eu tenho de respeitar a casa do outro. Quando eu estou na casa do outro, eu estou na condição de hóspede, de visita. Não é o nosso dever militar. A conversão ela ocorre dentro da nossa casa. E quando nós estamos fora, nós somos luz do Senhor. Sendo luz principalmente pelo nosso comportamento e muito menos pelas nossas palavras. Yaakov, ele dedicou um capítulo inteiro para falar da língua, porque uma das áreas que nós temos mais dificuldade é na nossa fala, é na nossa língua. Que você seja, no nome de Yeshua HaMashiach, uma pessoa cheia de esperança, de poder olhar e falar, eu sou um ponto de virada, eu sou um ponto de mudança de paradigma, de práticas. Eu sou a mudança, a partir de mim vai ser diferente. Se você nunca fez uma oração desse tipo, eu convido os irmãos a orarem. No nome de Yeshua HaMashiach, Pai, eu quebro todo o decreto que veio sobre mim da minha família e declaro que a partir de agora as coisas vão ser diferentes. A partir de mim vai ser diferente. A partir da minha casa vai ser diferente. A partir da minha conduta vai ser diferente. Se você tem filhos, você unja seus filhos, coloque as suas mãos sobre eles e fala, a partir deles vai ser melhor ainda. Eu vou ser um exemplo diferente. Se você teve, no meu caso, por exemplo, a conversão aconteceu já na geração da minha avó. Já na geração da minha avó aconteceu, iniciou um processo de conversão. Não conheço muitas histórias dos meus bisavós, mas eu sei que a partir da minha avó começou um processo de conversão. E toda a família já foi mudada. Todos os meus tios já receberam ali a palavra do Senhor. E já na minha mãe também.
já foi uma história completamente mudada, e por meio dela a história do meu pai também foi mudada, e já chegou para mim muito mais amadurecido aquilo que o Senhor entregou lá para minha avó, e para minha filha ainda mais. Eu reparo um pouco na história da família, eu vejo o quanto começou algo com um coração que buscou o Senhor porque precisava tanto dele, e chegou amadurecido. Da bisavó, na minha filha, chegou tão amadurecido. Hoje nós estamos com as festas bíblicas, as coisas vão amadurecendo se as pessoas continuam buscando o Senhor. Porque pode acontecer também que a sua família toda sempre foi uma família que buscou o Senhor, mas se tornaram religiosos. E aí, aquilo que era para passar com fervor e com uma relação genuína com o Eterno, passou como uma relação puramente religiosa. E talvez você tenha de ser aquele que vai quebrar a relação de religiosidade que se tem com Deus. Meu irmão. Faça uma análise na sua vida. E lembre-se que a conversão é para você. Você não precisa militar com ninguém. Ela é com você. Nós temos de militar em oração. Nós somos soldados que oram. Nós somos soldados que guerreiam dentro do quarto. Que guerreiam ajoelhados ou de pé. O nosso inimigo não é carne nem sangue. Não é feito de carne e sangue. São principados, potestades, que operam nas regiões celestiais. Dominadores do mundo tenebroso. Que sobre a sua vida esteja esta marca. Um ponto de virada. Um ponto de mudança. A partir de você. E se você já recebeu isso, herança dos seus pais, não desperdice. Você é um privilegiado. No nome de Yeshua HaMashiach. Que sobre ti esteja a bênção do Senhor. É o desejo dele para todos nós. No nome de Yeshua HaMashiach.